agora sim, a partir deste ponto também... que houve, jovem? A minha gente tá toda empenada, velho. A partir deste ponto também para o YouTube do Estúdio Mercearia, a gente recebe o nosso convidado no bloco Entrevista. Júlio César, meu irmão, bem-vindo novamente ao programa Zines. Gratidão por estar aqui para outro bate-papo. Gratidão é bonito, pô. Puta que pariu. Pô, vai deixar eu entrevistar o meu amigo ou não, velho? Prossiga. Dessa vez para o YouTube, para o canal do Estúdio Mercearia e para a Rádio Portuguesa Alta Tensão. Valeu. Como faz muito tempo, desde a sua primeira vinda, relembre-nos de como você veio parar no universo do rock and roll e quem te introduziu o rock. Primeiramente, boa tarde, bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Frajola, Felipe CDC, para fazer essa participação no Zine. E é isso aí, cara. Vamos que vamos. Cara, eu comecei, na verdade, há muitos anos. Eu acho que por volta de... Com 7 anos de idade, minha mãe, tipo, pra me deixar mais tranquilo, botava Elvis Presley pra ouvir, cara. Comecei ouvindo Elvis Presley, velho. Mas a sua mãe curtia Elvis Presley ou ela achava que é uma música que poderia te acalmar? Não, sim, a minha mãe curtia e aí lá em casa tinha aqueles LP. Compactozinho. E aí ela colocava, porque, pô, tipo, eu ficava sem muita coisa pra fazer ali, na bagunça e tal. Ela colocava e eu ficava quieto ouvindo, cara. Gostava muito de ouvir Elvis Presley. Vitrolinha de maleta ou vitrola de A armário? grandona, aquele armário que era... Fudida aquela vitrola, né, filho? Que era tipo uma mesa, assim. Lá em casa tinha uma dessas. Uma cômoda, né? Uma cômoda. E aí a vitrola lá no fundo. Cara, bem bacana, bem legal. Era daquelas que colocavam um disco em cima também, pra quando terminava um lado, o outro em cima caía. Justamente. Dava pra colocar até Eu 3 tenho discos. essa lembrança, eu tinha meados de 6, 7 anos de idade. Mas é uma memória boa, né, cara, isso aí, né, bicho? Cara, é uma memória que ficou e eu levo para as minhas filhas hoje, né, cara, que agora, sempre tá... Com certeza esses compactos não existem mais, né, bicho? Não existem, cara, não existem. Poxa. Eu até procurei na casa da minha avó, mas aí na casa da minha avó só encontrei Luiz Gonzaga, que meu avô, ele gostava muito de ouvir e tal. Mas a vitrola sua ainda tem? Não, vitrola já foi, já há muitos anos. Cara, e como foi esse processo, então, de você se tornar um músico de banda de rock, extrapolando ali o campo de ouvinte, passando a ser músico, e teve apoio do seu núcleo familiar? Como é que foi isso aí? Então, o que acontece, cara? Eu sempre tive apoio da minha mãe, dos meus avós, dos meus tios. Meus tios sempre foram musicais, né? Mas só que eles não tocavam instrumentos, mas eles gostavam muito de ouvir. Gostavam de ouvir muito James Brown, Tim Maia, essa galera mais black music lá das antigas, né? Então, eu sempre gostei ali de estar naquele núcleo de família e a gente sempre curtia ali aquele final de semana, fim de tarde ali do sábado, início de domingo. Meus tios sempre ouviam... Sempre eles estarem ali centrados ouvindo e curtindo isso. Tinha um Black Power, cabelo Black Power. Eu achava aquilo ali maravilhoso. Isso 70 ainda. Isso bem lá atrás. Eu tinha... sou de 74, por volta de 78 ali, 80, mais ou menos nessa vibe aí. E aí o que acontece? Aí mais pra frente, na escola, adolescência, né? Eu tocava na banda da Eight, que era a banda marcial, né? E, pô, na banda marcial tinha uns caras lá que tocavam também. Inclusive o meu professor, o Fio, ele tinha uma banda de baile. E ele sempre ensaiava lá na escola, lá na Eight. Pô, eu achava aquilo massa. Acho legal, cara. Vou tocar bateria. Vou... debandear pra bateria. Na banda eu tocava tarol, né? Uhum. Que era caixa. E aí tocava caixa ali e tal. E eu falei, cara, eu vou tocar bateria. Pedi pra ele me ensinar e ele me passou algumas coisas a princípio, né? O início de tudo. Aí eu juntei com mais 3 amigos lá e a gente começou a formar uma banda.
Aí participamos de alguns festivais lá Banda da escolar. EIT. Banda escolar. Aí lá na EIT tinha muito festival de bandas, né? Independentes. Aí a gente participou de algumas. Cara, e foi bem bacana o início, assim. E a reação da família, assim, quando você chegou em casa e falou assim, ó, decidi, eu já tô na banda da escola, só que eu quero tocar um instrumento mesmo, eu quero tocar bateria. Então, cara, assim, a minha mãe nunca foi contra, né? Ela só falava assim, pô, mas... Cara, tem que estudar, velho. Você quer tocar bateria, mas... Beleza, mas eu quero resultado na escola. E aí eu... Tá, beleza. Aí, de vez em quando, deixava um pouco a escola de lado pra ficar com a bateria, né? Mas tá tudo certo. E aí sempre me deram apoio. Só que, pô, como sempre, eu acho que todo jovem, adolescente, classe trabalhadora aqui... Periferia, como a gente... Periferia. Foi, né? Pô, não tinha grana pra comprar instrumento, né, velho? Então, tudo foi nas coxas, assim, E entendeu? bateria que é mais cara ainda, né? É, e bateria que sempre foi, né, velho? Nunca foi barato, cara. Sempre foi caro. E essa banda de escola, velho, ela tocava rock ou tocava tudo que aparecia na frente, cara? Era só rock and roll, velho. Rock nacional. A gente começou com Ramones também, né? A gente tocava punk rock e tal. Mas era rock. Mas tocava um punk rock porque, assim, vocês julgavam que o punk rock era uma música mais fácil de tirar e tal? Esse era o julgamento? Não, é justamente isso. Porque... E a identificação também da gente ali, Da e tal, época, da né? época, né? Era na moda, né? Tava na moda tocar punk rock, tava surgindo muitas bandas de punk rock no Brasil. E todo mundo ouvia Ramones, né, velho? Todo mundo ouvia Você escuta Dead Ramones ainda? Kennedys. Cara, de vez em quando, velho. Muito de vez em quando. Mas quando você escutou Ramones hoje, você tem alguma lembrança dessa época de adolescente Pô, ainda? tenho, cara, e era muito legal, cara. Era muito bacana, porque, de uma certa forma, você se sentia meio que diferenciado, né, do restante da galera, né? Pô, a galera, tipo, gostava de ir pra boate, curtir esses... House, né? House, Na esse época negócio essa era aí. house, né? Velho, e, tipo, pô, nunca gostei de ir e tal. Meus amigos de infância, eles... De adolescência, né, lá onde eu morava, na QNL, eles iam bastante pra boate Ops 4 ali, aquela London. Cara, eu não ia, velho. Eu achava horrível. Sampa aquilo ali. colorida, a gente usando calça jeans, camisa preta. Ou branca, né? Que nós usava muito camisa branca nos anos 80 também. É verdade, Justamente. verdade. Cara, e conte um pouco sobre a Narcose, cara, ainda com S, né, cara? Os primeiros ensaios, primeiras composições, primeiras apresentações e até o seu desligamento da banda Narcose, cara. Então, cara, o Narcose foi o seguinte. A gente tocava... éramos eu, o André Veras e o Henrique Fontinelli. A gente tocava juntos na banda da EIT, certo? E aí surgiu um cara chamado Carlos Souza, né? Surgiu lá um cara falando, pô, vamos montar uma banda. Aí, só que a gente era, pô, molecada, velho. O Henrique era o mais novo, acho que ele tinha 15 anos. E eu e o André, 16 ou 17 anos. Aí, pô, vamos montar uma banda, vamos. Aí o André, pô, inclusive eu conheço o cara, ele tem um estúdio lá na M Norte, bora fazer um som lá com ele, vamos. A gente chegou lá, tinha tudo lá, beleza. Aí a gente começou a tocar com o Carlinhos, aí surgiu o Narcose. Né? Começamos a fazer shows aqui em Brasília, fizemos shows fora de Brasília. Pô, o Carlinhos ia até lá em casa pedir autorização pra minha mãe e tal, porque ele era o já único era mais velho. né, na época, né? Ele já era casado, inclusive. Ele já tinha uma filha, já, a Ramona já era nascida. E aí ele já trabalhava e tal, e a gente só estudava. Pô, a gente não tinha estrutura nenhuma financeira, né? Mas ele, não, pode deixar que a gente dá um jeito e tal. Cara, a gente já passou muita coisa, velho, nessa estrada aí. A gente fez um show em Viçosa que foi inesquecível. Foi o primeiro show que a gente fez fora de Brasília, né? Com Narcose. E foi muito bacana, foi legal, foi uma experiência bem produtiva. Musicalmente falando, até porque a gente conseguiu arrancar muita coisa de outros estados, né? Brasília é desse tamanho, mas a musicalidade de Brasília é muito rica para o resto do Brasil, cara.
Então, além da gente colher, a gente plantou também muita coisa legal. Inclusive, depois eu acho que eles voltaram lá, já com outra formação. E quem veio com o nome Narcose, cara? Foi o Carlinhos ou foi uma... Foi o o Carlinhos já veio com a ideia da banda toda pronta pra vocês? Já, ele já veio com a ideia, já, pô, o formato é esse. No entanto que a gente tinha um formato, assim, bem diversificado, né? No início a gente tocava, cara, tocava de tudo. Tocava de Ramones a Black Sabbath. Eu lembro que o Deathland já dividiu o palco com a Narcose, assim, diversas vezes, cara, diversas vezes. Inclusive, acho que, salvo engano, os primeiros shows da Narcose, o Deathland tava junto tocando Leme Norte, cara. E nessa época, a gente já via que vocês tocavam Ramones, aí iam Black Sabbath, e tocavam uma música própria, que era uma mistura ali de um heavy metal com alguma outra coisa. Mas punk era bem misturadão, né, cara? Era uma mistura muito início, louca, né, cara? É porque, na verdade, até o Henrique, o guitarrista, ele era muito estudioso, né? Então, ele gostava muito de ouvir Van Halen, né? Que, pô, era o cara que dominava as guitarras na época, né? E ele tirava som assim, cara, igual, assim, sacou? Um moleque novo e com a pegada de Van Halen, assim, de Ed Van Halen, né? E o André não, o André era mulambo mesmo. Ele sempre Até hoje, foi mulambo. Né? Mas a gente gostava muito de ouvir Rush, né? Tanto ele quanto eu. E o Carlinhos já era aquela mistureba. O Carlinhos já gostava de tudo, cara. Inclusive Garotos Podres, Dead Kennedys. Ele já via de tudo. Então, a gente tinha uma influência muito vasta, né? No Narcose, cara. Então, a gente fazia... Pô, vamos tocar essa? Porque a gente gostava muito, velho. Tocava o que desse na telha, né, velho? Vamos tocar menor. Cara, vamos tocar menor? Vamos. A gente tocava menor, colocava no nosso set menor. Que era, inclusive, um momento, tipo, clássico do apresentação da Narcose, que o pessoal já ia esperando. Já esperando menor, a né, gente velho? tocar menor, justamente. E depois até deu uma guinada no som do Narcose, que ficou bem na linha do menor. Tu ainda tava na banda quando eles... Sim, tá. Aí foi... O que aconteceu? Aí eu tava na banda ainda. E a gente nós fomos gravar nosso primeiro EP. Primeiro demo. A primeira demo que a gente foi gravar. Lá no Estúdio Zen. Então, assim, cara, foi uma experiência meio estranha, entendeu? Porque foi a primeira vez que eu tinha entrado no estúdio para fazer uma gravação. E aí eu já tava meio que saturado daquilo, de banda e tal. Acho que já tinha o quê? Por volta de, acho que 5 anos que tava tocando Narcose. Aí eu já tava com pensamento em outras coisas. Eu já tava bem na minha pré-adolescência, né? Eu já tava meio saturado de banda, assim. Eu não queria mais mexer com negócio de banda e tal. Aí falei, cara, eu não vou gravar não, eu vou sair fora. Aí saí da banda e entrou no meu lugar o Ceará. O Ceará, não foi? Foi o Ceará. Ele entrou na banda pra tocar no meu lugar. E aí eles gravaram a demo lá no Zen Studios na época, né? E foi bem bacana, foi bem legal o som. E aí eu acompanhei a banda durante um bom tempo ainda como espectador, né? Só ali e tal, só na plateia, só no público mesmo. Mas aí depois eles vieram com outras... depois eles foram mudando. Mudando. Inclusive, musicalmente, o Narcose passou por várias fases distintas, né? Depois que você saiu, assim, né? Sim, a cada sim. CD tinha Um direcionamento. um direcionamento musical diferente, né, cara? Justamente pelo fato de algumas mudanças, né? É. Porque entravam uns caras que tinham outra percepção musical e aí depois entrou o Luciano Batera e o André Lima. Ficou uma época que ficou vários Andrés no Narcose, né? Era velho? só André, cara. Só o Carlos e Só tinha Carlos e os Andrés. Era bem mas legal. foi uma Mas experiência- sempre tive o contato com os caras ali, sempre tava junto com os caras ali, principalmente com o Carlinhos. que é uma figura excepcional, né, cara? Excepcional, um grande excepcional, amigo, cara. cara. Grande amigo, acho que de todo mundo, né, cara? Um dos Justamente. caras mais legais, assim, dessa cena metal, assim, foi o Carlinhos. Ajudou muita gente, cara. Ajudou muita gente. E ajudou muito o cenário
brasiliense, né, cara? Ajudou fazia vários panfletos, arte de CD, de panfletos. É o que o Frajola faz hoje, né, cara? É o que o Isso. Frajola faz hoje. né? Vocês são os dinossauros aí do... Ele é. Bora ver um som aí. Bora ver o Black Sabbath com Wicked World. Esse foi Black Sabbath com Wicked World. Então, cara, teve um tempo também que você tocou como músico convidado, né? Você se afastou um pouquinho do rock, tocou numa banda de pagode como músico contratado, ganhando grana pra isso. Como é que foi esse período, velho? Afastado do rock, como você via o rock de fora, você estando de fora, como é que foi isso aí? Então, que acontece? Eu parei de tocar no Narcose, né? Eu falei, cara, eu não vou mais tocar, não vou mais mexer com banda. Eu vou fazer outra coisa. Eu gostava muito de praticar esportes e tal. Aí eu comecei a jogar vôlei. Aí eu jogava num time bem avançado. E aí, pô, jogando vôlei e tal, aí eu conheci um brother meu que tocava pagode, né? E ele falava assim, pô, Julião, fiquei sabendo que tu tocou bateria, cara. Eu falei, cara, eu toquei. Aí ele falou, cara, vamos tocar com a gente tá com uma banda aí, cara, e é pra ganhar grana. Aí eu, cara, vamos. Opa, a vida inteira tocando e gastando. Só gastando, pô. Aí eu, pô, vamos lá, mas, cara, nunca toquei samba, velho, nunca toquei pagode. Ele falou assim, cara, não é mole, pô. Só você pegar ali o chimbal e ficar marcando no chimbal e no bumbo. Eu, tá bom. Aí eu comecei a ouvir muito, né? Tal, aí eu comecei a ouvir, pô, interessante. Comecei a tocar. Toquei durante uns 7 anos, mais ou menos, no grupo Amor Maior. E aí, cara, toquei pra caramba aí. A gente tocou no Rio, a gente passou uma temporada no Rio de Janeiro, passou uma temporada em São Paulo. Chegou a gravar shows. CD com essa banda, não? Gravei o Três Gerações. A gente gravou um CD antes. Foi o primeiro CD do Amor Maior. Foi bem difícil porque não tinha estrutura nenhuma, né? A gente gravou num estúdio lá na QNL, no fundo de quintal mesmo lá. Mas conseguimos gravar 2 músicas. Aí depois o Três Gerações a gente gravou já no estúdio, no plano piloto, já bem bacana, bem legal. E aí a gente foi dando continuidade ao trabalho, né? Foi fazendo um trabalho ali bem legal, bem bacana. Tá nervoso, bicho? Tô não, velho, tô tranquilo. Tá. Bicho, isso é caguete de baterista, velho. Tá mexendo com o pé, cara. Tá nervoso, pô. O tempo todo. Mas, cara, e aí toquei, aí, putz, Amor Maior. Depois de um tempo, eu fiquei noivo, né? Resolvi... Mas com a mina que você conheceu nesse pagode e tal, não? Nada a ver. Era com a mina que eu conheci nos pagodes da vida, né? E aí eu fiquei noivo, aí ela pegou, cara, beleza, tal, eu torço pelo seu sucesso, e a banda tava bem enganjada pra fazer um puta sucesso mesmo, sacou? Putz, fumar até palavrão. Mas aí a gente tava em São Paulo, né, fazendo todo um trabalho lá em São Paulo, de divulgação do CD, inclusive. Shows. E aí, cara, de repente eu virei pra banda e falei assim, galera, é o seguinte, velho, eu tô fora, velho. Os caras, como assim, velho? Tô fora, não aguento mais ficar aqui em São Paulo, vou voltar pra Brasília, velho. E vocês estavam morando em São Paulo? A gente tava morando, a gente tinha 3 meses que já estávamos em São Paulo. Aí eu falei, cara, eu não aguento mais, eu vou voltar pra Brasília. Eu vou dar continuidade à minha vida e tal, vou casar e... Cara, não quero mais saber disso aqui, velho. Os caras, pô, mas agora que você vai colher o que você plantou, cara, durante anos, você vai sair fora agora, velho. Com CD gravado, com tudo. Eu falei assim, pô, galera, desejo sucesso aí pra vocês, mas tô saindo fora. Inclusive, quando eu saí lá de São Paulo da banda, cara, eu deixei praticamente minhas peças tudo lá, velho. Prato, pedal... Tudo relacionado à bateria. Vim embora pra Brasília. Minha ex-mulher, inclusive, falou, cara, mas como assim, velho? Falei, não, velho, não quero mais. Não quero mais. Aí
eu fiquei um bom tempo parado. Mas essa onda do pagode, você ainda é brother dos caras? Você conversa com alguém dessa época aí? Conheço. Falo com os caras ainda, são meus amigos. Mas existe essa Ficou banda ou não? amizade, existe ainda. Caralho. A banda ainda existe, os caras ainda tocam aqui na região de Brasília e em torno. Mas não chegaram a fazer um sucesso fodaço que estourou no Brasil todo e tal? Não, mas eles são bem conhecidos no Brasil inteiro, cara. Mas eles não fizeram aquele sucesso que mereciam, entendeu? Pela qualidade dos músicos da época, né? E até hoje são excelentes músicos. Ok, que cada um foi para um lado, né? Cada um... Hoje, 2 estão fora, 3... Só uma pequena parte que continua ainda com nome Amor Maior. Mas mesmo assim, eu tenho amizade por ele hoje, a gente conversa, a gente troca ideia, a gente mora perto, pô, um do outro. Tudo de Taguatinga, Tudo na QNL, cara. Pode tudo crer. na QNL. Então, até hoje eu converso com os caras, são meus amigos, entendeu? Hoje eu não bebo mais, mas, pô, de vez em quando a gente se encontra nos bares aí e tal. Trocamos algumas ideias e tal, mas aquela ideia bem sadia, bem tranquila. Cara, em 2004 você voltou a tocar com o nosso amigo Carlinhos na Blazing Dog, onde também estava o guitarrista o Alisson, né? Quanto tempo você ficou na Blazing Dog e por quais razões você saiu? Então, cara, Blazing Dog, velho. Blazing Dog eu tava praticamente de molho em casa, né? Tipo, sem fazer nada, assim, em relação à banda, né? Só envolvido com... Já estava... Em 2004... Cara, eu tinha acabado de me separar. Aí eu precisava agilizar e movimentar minha cabeça. Aí eu peguei e falei assim, cara, tenho que voltar a tocar, velho. Que é o que eu gosto de fazer pra caramba. Eu vou voltar a tocar. Mas antes de 2004, acho que em meados de 2003, o Carlinhos já tinha chegado comigo, já tinha conversado comigo, né? Pô, vamos montar uma banda e tal. E eu... Carlinhos, eu não toco mais. Aliás, tem muitos anos que eu não toco, cara. Mas a gente pode pensar nisso. Aí em 2004, realmente a gente conseguiu se reunir para fazer esse trampo do Blazing Dog. Que estavam já o Carlinhos e o Alisson e o Renan Botelho. Acho que aí o Renan chamou o Gustavo. Isso. E aí a gente começou a fazer um som com o Blazing Dog. Cara, a gente começou do zero, assim, entendeu? Principalmente eu comecei a tocar novamente. Começa a adaptar novamente ao heavy metal, né, cara? Adaptar ao heavy metal. E a gente tinha uma meta ali que era tocar uma música do Grave Digger. E eu achava a música, putz, muito foda, muito massa e difícil pra caramba. Eu falava, cara, se eu conseguir tocar essa música, a gente toca. A gente leva o Blazing Dog pra frente. E a música saiu. Consegui tocar a música e aí os caras também tocavam e o vocal do Carlinhos encaixou ali perfeitamente. E, cara, vamos fazer músicas. E a gente começou a fazer músicas naquela toada ali de Judas, Grave Digger. De Judas, de Grave Digger e a coisa foi funcionando, foi bacana, foi bem legal. Não cheguei a gravar nada com eles. Mas chegou a vestir o couro? Também não. Não? Também não. Eu era o... Na verdade, na minha época Ainda não tinha o couro ainda. Não tinha esse negócio de, porra, vou vestir couro e a banda tem que vestir couro todo mundo. Velho, não tinha nada disso não. Sacou? Depois de um tempo que os caras começaram a frescaiar com esse negócio de couro aí, velho. Agora, bicho, você chegou a levar alguma coisa da bateria do pagode pro heavy metal, assim, tipo alguma coisa, alguma técnica que você conseguiu transpor e colocar no heavy metal, cara? Cara, não. Eu fiz ao contrário. Porque quando eu tocava metal, aí eu parei de tocar metal e fui tocar pagode. E aí os caras, assim, tipo... Eles estavam acostumados do quê, cara?
só pra gente colocar um link nesse esquema aí, nesse lance que você me perguntou, Felipe. Os caras colocavam só caixa, chimbal e bumbo. Pra todo lugar que iam tocar, o baterista só levava isso. Só caixa, chimbal e bumbo, velho. Não levava nenhum... Quiçá levava um prato de ataque. Às vezes. E, de repente, pô, como a gente tava ali enganjado no Amor Maior e tava bem forte, e eu ainda tava a flor da pele ainda com rock, e a gente foi comprar os instrumentos, aí, cara, eu comprei os instrumentos ali que eu queria, sacou? Comprei um pedal duplo, comprei uma prataria bem bacana, um kit bem legal de pratos. E aí, de repente, eu tava tocando pagode ali, e de repente eu fazia algumas coisas do... Dava umas viradas, dava... tipo diferenciadas, né? Muito diferentes daquele tradicional, né? Do feijão com arroz. Aí os caras tocando lá tal, e de repente... Lá pra trás assim. Mas então foi uma identidade até. Pô, tipo, muita gente me conhecia... Pô, o Chulapa, né? Que era o codinome do Julião no pagode. Ele toca um pouco diferente do que a gente vê, né? Do que a gente presenciava no samba. Mas não saindo do ritmo, samba, né? Bem legal. Agora, do pagode, do samba pro metal, cara, foi mesmo só mais a experiência mesmo de tocar, cara. Né? A maturidade, né? E você acabou viajando mais com o pagode do que exatamente com o heavy metal, que com o rock, né, cara? Sim, com viajando, certeza. Conhecendo mais pessoas, mais lugares. Pegou um esquema mais profissional, né, cara? Mais profissional. Bem mais profissional, inclusive. E nesse meio tempo, eu conheci muito baterista, cara. Pô, Rio, de São Paulo. E, cara muito bom, cara. Baterista profissional mesmo, sacou? Então a gente via como é que funcionava mesmo o processo, né? Cara, e é ralação, velho. Não é fácil não, bicho. Às vezes assim a gente olha, pô, o cara só, pô, fazer show é massa, tal, viajar. Cara, não é, cara. Chega uma hora que o cara cansa. Estafa, velho. né? Dá uma canseira da porra da estrada, né, velho? Dá uma estafa e aí o cara, pô, já não aguenta mais e muita gente pede arrego e a gente vê muito isso, né? Muito batera falando assim, não, vou dar um tempo de tocar, tal, vou ficar um ano parado aí. Mas é porque o cara já chegou no limite, né, velho? E, cara, por que rolou você sair do Blazing Dog também, cara? Apesar de, assim, você ser muito amigo do Carlinhos, muito amigo do Alisson e tal, por que você, velho, cansei da Blazing Dog, qual é que foi, cara? Cara, na verdade foi o seguinte, velho, eu tive um problema de saúde na época. Eu tive um problema renal na época. Sinais, né? E aí já tava dando sinal já dos meus rins meio que capengando, né? E aí eu tive esse problema de saúde. E aí eu comecei a ficar meio afastado da banda, né? Além de não conseguir evoluir um trabalho na banda. E aí o que acontece? O Alisson, ele saiu da banda também na época, né? Ele foi convidado a sair da banda na época e tal. Acho que por influências, né, do guitarrista lá que tocava com a gente. E aí, cara, a gente não conseguia mais fazer um trabalho bacana no Blazing Dog. Né? Aí eu falei, pô, galera, eu acho que tá meio parado assim, sacou? Tipo, a gente precisa dar uma renovada na banda. E aí os caras, não, mas é isso que a gente tá pensando mesmo e tal. E aí a gente chegou num comum acordo. Eu falei, cara, então tô fora também e tal. PT, saudações aí, vocês dão continuidade ao trabalho e sigam em frente aí, cara. Mas quando você saiu da Blaze, já tinha quantas músicas compostas por essa formação, da sua saída? Que eu sei que no CD do Metallic Beast, que é um CD maravilhoso, né? Tem vários sons do Alisson, né? Que é uns 3 sons do Alisson, se não me engano. Né? Tem... a gente já tinha umas 3 ou 4 músicas prontas já, né? Pra fazer uma gravação, que inclusive é a Blazing Dog, né?
Que eu acho que é a música mais legal da Blazing Dog que eu acho. Cara. E a gente trabalhou muito nela. Foi uma música que a gente fez com muito amor e dedicação. Até porque a gente estava com uma empolgação. Foco total na foco Blazing total Dog. E né, empolgação no Blazing Dog para alavancar a banda mesmo. Só que aí começaram a acontecer as diversidades, né? Como sempre, toda banda tem suas anuências, né? As coisas que atrapalham no cotidiano da banda, velho. Que é a diferença de pensamentos, né? Cada um quer pensar de uma forma, às vezes atrapalha, às vezes leva pra frente. Mas no nosso caso atrapalhou porque incompatibilidade de gêneros ali não foi muito bacana entre os integrantes que estavam naquele momento. E aí o Alisson saiu da banda e logo em seguida eu saí. Aí entraram outros integrantes, né? E aí deram continuidade ao trabalho aí. O trampo tá aí até hoje, né? E agora eu queria que você falasse um pouquinho aí da Isolate. Você falasse do EP Members in the Ash, da formação atual, que tá com a formação nova, e quando vai ter disco novo aí, material novo? Então, cara, o Isolate a banda desde 2007 que a gente tá na batalha, né? Porque, pô, foi assim, tipo, o Alisson virou pra mim e falou assim, Julião, vamos montar uma banda foda, velho. Uma banda que a gente, porra, do nosso jeito, cara. Que a gente gosta de fazer a parada. Beleza? Beleza, vamos montar. Aí a gente chamou o Rodrigo Mastrangelo, tá com a gente até hoje. E o Luciano, né? Luciano Banana. Banana, é esse vocal que a gente precisa. A gente quer esse vocal e aí a gente vai fazer essa parada aqui. Aí o Alisson como principal compositor da banda. E aí chamamos a Micaela, que tocava baixo, né, com a gente. E aí, cara, foi acontecendo. Gravamos o Memories in the Ashes. Ainda tem uma demo antes dele, né? Ou ele é o primeiro? Nós gravamos uma... desculpa, nós tivemos uma demo antes, fizemos uma demo lá no James Studio. Não sei se de repente pode falar o nome. Pode, pô. Mas aí, pô, a demo ficou bem bacana, ficou bem legal. E foi assim, tipo na tora mesmo, 3, 4 e vamos gravar. E mesmo assim ficou qualidade bacana. E aí depois a gente gravou o Memories in the Ashes com mais tempo, com mais paciência, né? Com mais tranquilidade. E aí, cara, a gente tá aí até hoje. Né? E cara, o Banana foi um cara que tipo assim, acompanhou o Narcose, acompanhou o Blazing Dog, então já era um amigo seu. Já era um amigo de muitos anos, eu conheço o Banana. Depois se tornou um amigo do Alisson também, né, cara? Tipo assim, meio que o Isolate é uma grande família ali nessa tríade, né? Você, Alisson e o Banana, né? O Banana. Cara? E eu acho que é o que a gente sempre fala, né? Que, porra, o Isolate é isso, sacou? O Isolate é o Banana, o Alisson e o Julião. Rodrigo Mastrangelo e agora o nosso parceiro Guilherme, que toca no Hellbound. Cara, acho que agora a gente encontrou o baixista que a gente procurava o tempo todo, entendeu? Não desmerecendo os outros que entraram, que fizeram parte da banda. Ótimos músicos, gente boa, a gente conversa com eles até hoje, a gente tem contato de amizade até hoje, né? O Ednei, o Kennedy, né? O próprio André Veras. Então, os caras que já passaram pela banda. E a Micaela, né? A própria Micaela também. Mas hoje a gente achou um cara que encaixou como uma luva, porque ele se identificou muito com a banda porque ele gosta do som que a gente faz, entendeu? Ele é um headbanger nato, né, cara, o Guilherme. Inclusive, né, tem que fazer uma propaganda, a gente fez uma entrevista com ele aqui, que saiu pelo canal, saiu pelo programa. Muito legal a entrevista com ele, cara. Justamente. Caso você não tenha visto, assista. Eu Caso assisti, você não cara, claro que tenha assisti, ouvido, ouça. Muito bacana. Ele entrou na banda agora realmente pra
somar, né? E o bom dele também, né, cara, é que ele é um produtor, né? Então ele vai acabar ajudar nesse sentido também a banda, né, cara? Sim. Banda de Porque por enquanto cabeça a gente... de barco que não sabe porra nenhuma. Como sempre, né, velho? E macaco velho, já tá todo mundo velho já, entendeu? E ele é sangue novo, cara. O moleque é jovem ainda, tem muita coisa pela frente aí. Estão planejando, trabalhando em Sim, coisa a gente nova, tá fazendo... planejando gravar. Por enquanto a gente só tá mesmo tirando as músicas antigas, né? Pra entrosamento, a nível de entrosamento. Já fizemos um show com ele já e o show foi muito bom. Foi bem bacana. Então a gente tá fazendo um processo de reconhecimento, pegando músicas antigas e transformando, né? Fazendo... Dando uma atualizada, né? Dando uma atualizada, fazendo ali um check-up nelas. O EP já tá ok, aí as outras que foram gravadas também já estão ok. E aí a gente tá fazendo esse trabalho. Provavelmente, até o final do ano, a gente já faça alguma coisa mais atualizada, mais nova, né? E inclusive, cara, a estreia do Guilherme no Isolate foi no Festival do Estúdio Mercearia, que é onde a gente está aqui gravando essa entrevista no programa Estúdio Mercearia, que um jabá aqui tem que fazer pro Carlinhos, né, velho? Nosso amigo Carlinhos. O estúdio fica na Kennedy 54, Casa 1, Taguatinga Norte, Distrito Federal, Brasil, já que a gente está também em Portugal com a rádio alta tensão agora, cara. Mas não sai, hein? Muita rádio a gente está aí. Então, Bacana. Valeu. Vamos ouvir um som, né, meu? Bora ouvir o Witch Hammer com Mirror My Mirror. Esse aí foi o Witch Hammer com Mirror My Mirror. Meu amigo, e a Caliga, hein? Será que a gente vai voltar a tocar quando agora, velho? Showzinho cara, agora, velho. Caligo, cara. Eu aprendi a gostar do Caligo. Muito foda o som do Caligo, velho. Muito foda. E aí, o que acontece? A gente passou por uma fase de interrupção, né? Pelo fato do meu problema de saúde e tal. Eu tive alguns problemas bem graves de saúde. O Felipe acompanhou. Acho que todo mundo esse cara é o Highlander, velho. Esse é o Highlander. Não foi de arrasta por pouco. E, cara, eu acho que assim, meu médico costuma me dizer, meu cardiologista fala pra mim, Julião, cuidado, cara, se você cair do meio-fio é capaz de você ir embora, porque as suas vidas já foram todas lá atrás, velho. Entendeu? As 7 que você tinha já era. Mas mesmo assim a gente tá aí, firme e forte. E Caligo. E aí, Felipe, Caligo, como é que tá, velho? Como é que nós vamos fazer com o Caligo? Bicho, é uma pergunta aí que a gente precisa responder e voltar aos palcos. Tô com vontade de voltar a tocar com a Caligo, cara. É um som que foi muito, como se fala, compromisso não, como é que é? Um desafio pra mim muito grande, né, cara? Porque eu vim de bandas que as músicas eram de 30 segundos, 40 segundos, né, pra ir por um som que demora 3, 4 minutos. Falei, o que eu vou ficar fazendo no palco? 2 minutos sem voz, né? Sim. Não, mas respondendo aí a sua pergunta, Felipe, Caligo tá com gás total, a gente continua com Caligo forte, firme. Estamos eu, Alisson Mota e o Felipe CDC. Tivemos algumas baixas, né, de integrantes. Eu acho que no momento fortaleceu o Caligo, porque a gente está fazendo um trabalho de recuperação, né, de músicos. Tá vindo aí uns caras bacanas para tocarem com a gente. E a gente vai tocar, cara. Esse ano ainda, com certeza. Esse ano ainda a gente vai lançar coisa nova pro mercado. Lá então na Alquimia não vai rolar o Caligo? Infelizmente não, cara. Infelizmente seria não vai ter tempo, não vai ter tempo hábil pra gente... não teria tempo hábil para poder fazer um trabalho bacana, deixar um trabalho que o público... A altura do que o Caligo já apresentou, né? E o que o público do Caligo merece. Exatamente. Entendeu? Então, mas em meados de outubro, acredito que Caligo estará de volta aos palcos aí com toda a força. E música nova disponível aí nas plataformas, qualquer que seja ela. Com certeza. Eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre a 4 Paralelos e o extinto projeto Couve do Elvis. Esse Couve do Elvis é o que era com Carlinhos?
Com o Carlos Souza, velho. Carlinhos é... A gente costumava brincar na época que a gente era moleque, pô, quando nem eu, nem o André, nem o Henrique trabalhávamos, né? Só o Carlinhos que era... Já era velho, né? que era fichado na época, né? E aí tem aquele ditado, né? Quem tem filho barbado é gato, né? A gente falava assim, pô, quem tem filho barbado é Carlos. Porque o Carlinhos que bancava tudo da gente e tal. Carlinhos, pô, e o estúdio, cara? Como é que vai fazer? Pô, não, pode deixar que já tá pago, tal, não sei o quê. Carlinhos, muito figura. E aí, o Carlinhos, eu já fiz 2 projetos com o Carlinhos. Eu já fiz o Elvis, aliás, o Roberto Carlos, Roberto né, cara? Carlos Pode e o crer, Elvis Roberto Presley. Carlos. Entendeu? O Roberto Carlos, a gente fez um projeto chamado RC5. A gente só tocava Roberto Carlos. Lá de 70 e poucos lá. Roberto Carlos antigão. Muito bom, cara. E depois, o Carlinhos e o Renan me fizeram convite pra gente fazer um projeto do The Presleys, né? Cara, e o Carlinhos, ele se transformava no Elvis Presley, velho. De fato, ele incorporava o Elvis, assim, sacou? E era muito massa, cara. Era muito divertido. A gente brincou pra caramba nessa situação, porque... Pô, o Carlinhos vestia a roupa do Elvis, cara. Ele confeccionou a roupa do Elvis. Elvis normal ou Elvis gordo de Las Vegas? Porra. O Elvis normal, o Gold de Las Vegas não tem como, porque o Carlinhos era um palito. Era né, palito, velho. Mas a roupa era de Las Vegas. Era roupa porque o visual era diferente. Pô. O visual do Elvis de Las Vegas é muito único, velho. Mas o Carlinhos, ele colocava a roupa de Las Vegas, mas magro. Agora, assim, Costeleta, que é outra coisa que a gente tem que sempre ressaltar, né, cara? Porque o Carlinhos, ele sempre se entregou muito pra música e hoje eu fico assim, cara, como o Carlinhos vive sem música hoje, né, cara? Isso é inacreditável, né, cara? Porque ele se dedicou tanto, se entregou tanto pra música a vida inteira e depois falou assim, foda-se, não quero mais nada de música. É cara, muito estranho isso, cara. Bicho, não é estranho, cara. Me perdoem aí as patroas, mas é patroa, velho. A patroa chega uma hora que ela, tipo, bota você na parede, assim, velho. Como é que é? Escolhe, velho. Ainda bem que eu não tenho esse problema, velho. Escolhe. Nem ou eu, a né? música, ou a música, ou o casamento, velho. E ele optou, assim, pelo que ele me falou na época, ele optou em Manter a família, né? manter a família, manter ali o casamento dele sadio, né? Porque estava atrapalhando, né? A questão dele se envolver com a música. E aí ele acabou com tudo, assim. Tipo, o Carlinhos, na casa dele tinha um estúdio lá, cara, que eu falava, Carlinhos, eu acho, cara, teu estúdio o melhor de Brasília, velho. E vocês, assim, a banda acabou no Presley, né, cara? No Presley. Tava muito chegando no auge de vários shows, de apresentar várias No vezes, auge. né, cara? Porque eu tive o problema de saúde, né? E aí. Outro, né? Outro, tive um AVC na época. E esse foi o mais pesado, né? E aí, quando eu retornei, aí o Carlinhos, e aí, Julião, você dá conta, velho, de retornar? Carlinhos, eu preciso retornar, porque isso vai fazer bem pra minha cabeça, cara, pra minha saúde. Entendeu? Inclusive, meus médicos falam que o que salvou a minha jornada Entre a vida e a morte foi a música, né, cara? foi a música, foi a bateria que me deu Renovou, né, velho, essa vontade de viver, né? Continuar vivendo, né, meu? Justamente. Inclusive, quando eu fazia fisioterapia, aí a minha esposa levou meu pedal duplo lá pro hospital e eu ficava no pedalzinho duplo lá fazendo a fisioterapia, entendeu? E a médica falou, cara, isso é bom, que tá desenvolvendo a tua coordenação motora novamente. Então, assim, foi bem bacana, foi bem produtivo.
Inclusive, essa seria uma das perguntas que a gente ia fechar a entrevista, mas como a gente antecipou, eu queria, você, obviamente, né, já declarou a importância da música para você na sua vida, né, cara? Sim, o tamanho que a música é dentro da sua vida, né, cara? Inclusive o Frajola me perguntou sobre um novo projeto, né? 4 Paralelos, que é uma banda que eu comecei um trabalho com a rapaziada, gente boa demais. Um abraço aí pro Sodré, pra Sarinha e pro Fábio. A gente tá fazendo um trabalho excelente em relação à musicalidade que todos gostam de fazer. Cara, o que é que você ouve em casa? Às vezes você quer ouvir uma coisa mais tranquila, até mesmo em casa, porque, pô, lá em casa é bem eclético a minha família, né? Minhas filhas e minha esposa. E então, assim, não dá pra você ouvir o tempo todo metal em casa, só nas alturas o tempo todo. Então você precisa dar uma relaxada num som mais tranquilo, mais leve e tal. E aí, o que eu gosto de ouvir? Eu gosto de ouvir um rock nacional, uma banda nacional, né? Um internacional pop, mais tranquilo. E o 4 Paralelos, a gente tá nessa pegada, entendeu? E bem legal, cara, bem legal, porque a gente tá se divertindo, além de propostas pra tocar, e eu gosto de tocar, velho. E assim, hoje em dia, eu tô com 50 anos, cara, o que eu gosto de fazer é tocar, entendeu? Então eu vou tocar, pô. Aí eu toco em... Pô, os caras falam, cara, toca em quantas bandas, velho? Cara, eu só toco em 4 bandas. Isso, tá bom. Inclusive, eu queria que você falasse um pouquinho da Devasta, né, cara? Que era o antigo Rufata, onde o Frajola já foi vocalista, inclusive. Então, aí você entrou na Devasta junto com grandes amigos nossos também. E eu queria falar, fala um pouquinho da Devasta, por favor. Então, cara, o Devasta... um abraço aí pra rapaziada do Devasta, que é o antigo Rufarted, né? O Djalma me chamou pra fazer um som, aí eu falei assim, cara, mas eu não... Na verdade, eu nunca toquei grindcore e hardcore, assim, cara. Aí ele, não, mas pô, Julião, bora fazer um som, cara. Me passou algumas coisas pra ouvir e tal, comecei a ouvir com mais ênfase ali, né, com mais objetividade. E eu falei, cara, dá pra fazer. Falei, pô, Djalma, dá pra tocar, velho. Que era Rufarted ainda, né? E aí a gente começou a fazer um trampo. Eu, Djalma e o Maurinho, né? Aí os caras, pô, cara, tá diferente, tá legal, bora fazer um esquema bacana e tal. E aí o André, que tocava comigo no Caligo, pegou e falou, pô, cara, ele já tocou no Rufarted, né? E ele falou, cara, bora fazer um trabalho, eu também vou somar com vocês aí. E aí a gente pegou e começamos a fazer esse trabalho, a gente começou a produzir alguns sons e a gente viu a necessidade de mudar o nome. Tava outro direcionamento, né? Tava com outra pegada e tal. A gente, cara, vamos mudar pra Devasta. Vamos. E hoje é o Devasta, né? Cara, uma banda excelente, eu acho que a gente tá indo no caminho certo ali, eu acho que tá bem bacana. O Devasta costuma ensaiar aqui no estúdio de mercearia antes da Deathland, toda quinta-feira. E ainda falo com o Djalma, né? Djalma tocou comigo no Teratogênica, que é um projeto de hardcore muito antigo e tal, que a gente teve. E eu falei assim, velho, se os punk ouvir você tocando no Devasta, os caras vão te matar, velho, que tá bem metal o Devasta, né, velho? Não tem nada do Rufarted. Não tem nem banda, né? Poucos requisitos do Rufarted. Mas mesmo assim a gente ainda não quer perder a essência do crossover do Rufarted, entendeu? Mas em relação ao que era o Rufarted no começo, é outra banda, né, cara? Outra banda, tanto que mudou o nome, né, bicho? Sim, justamente. Mas a banda tá aí, cara. A gente tá bem entrosado, a gente tá no caminho certo. A gente vai chegar lá, a gente vai gravar coisa legal aí agora meados de setembro, que é o nosso
propósito ali, o nosso objetivo é gravar alguma coisa até setembro, outubro, pra apresentar pra galera aí. Pô, então é isso, né, velho? Pô, valeu demais, cara, você ter aceitado esse nosso convite. Dessa vez, agora você tá no YouTube. Da primeira vez não era no YouTube, era só pela Rádio Quatro Tempos, né, meu? Não tinha nem acho que nem 22. tinha, não. Agora você está na Rádio Quatro Tempos, continua na Rádio Quatro Tempos ainda, o programazinho, sei lá, 10 anos essa porra, não é isso? 10 anos. 10 anos, né? Pô, Caralho, legal, tem hein, muito cara? tempo. Muito tempo. O CUT 22, do nosso guru Marcos Pinheiro. Massa. A Overrocks, que é outra uma rádio de São Paulo. E agora, lá em Portugal, com a rádio Alta Tensão, do nosso amigo Vitor. E tá agora no canal do YouTube, pelo Estúdio Mercearia, onde você ensaia, onde você pode convidar as pessoas para ensaiarem aí também, né, não, velho? Sim, com certeza, cara. Eu quero agradecer ao Frajola, ao Felipe CDC, pela oportunidade de... O cara veio todo arrumado, né, Foi, velho? não Pô, foi? você arruma Mas o cara... tu falou com ele por telefone. O cara Arrumado exagerou, não, cara. velho. Meu Tu falou pra jeito, ele, pô. se O cara arruma e lustrou, vem. lustrou até o sapato, porra. Ele falou como é que foi? Só Vem, vai falou ter pra bolo. mim vir perfumado que Tinha vídeo. tinha vídeo. Mas então, cara, obrigado pelo convite, agradeço a vocês. Cara, ensaiem no estúdio, porque é um estúdio bacana. O Carlinhos é um cara muito atencioso, entendeu? Ele tá sempre... O que você precisa no estúdio ali, ele tá sempre te dando atenção. É um cara bem legal de se trabalhar. E vamos dar apoio aí à cena metal de Brasília, velho. A gente precisa da galera, a gente precisa do público comparecendo aos shows, cara. Porque, porra, o show tem que continuar, né? E aí a gente tem Por que... mais clichê que pareça essa frase, né? Por mais clichê que pareça. E velho. quem faz o show, grande parte, é o público, né, meu? né? É o público. Galera, então compareçam, velho. Vão lá nos shows. Cara, tem muita banda nova. Porra, é bacana a gente tá sempre incentivando a rapaziada, a galera aí pra tocar e fazer barulho, cara. E é isso que... É, cara, e assim, É o só interessante. pra poder encerrar mesmo assim, antes de tocar a música da Isolate, né, mais uma vez, aí, que a gente toca a música da Isolate direto, que vocês têm que pagar pra gente algum dinheiro. Nunca pagaram nada, nenhuma água, esses safados. Cara, na verdade, vocês vão patrocinar o Isolate, velho. Então, cara, eu só quero te agradecer, assim, cara, porque eu toco com você naquele que já tem um tempo, e você é um cara muito, muito foda, tá ligado? Um músico excepcional. Obrigado. E, cara, eu sei a sua dedicação e o seu amor pela música, e isso enriquece muito qualquer banda, velho. Qualquer cena, você é um cara foda pra caralho. Obrigado, velhinho. Tamo junto. E o Azulete vai vestir o couro? Não. Sem couro. Então bora fechar com o sonho, bora fechar com a Azulete com Memories in the Ashes. Valeu. É isso aí. É o retrato lá fora, né? Mas é chique o negócio, né? Não, o visual fica foda, velho. Mas dá vendo pra aí, ó? colocar o pedestal sem as letras. A sorte foi essa. A sorte dele foi essa, que ficou um visual Ficou legal. um visual legal, velho. E ele ainda consegue falar ainda. Uma vez a gente tocou A cara no... de pau dele ainda. Uma vez a gente tocou lá no Sarau Psicodélico, lá da Cida, lá em Lusiânia. Aí ela colocou, tipo, umas flores nos negócios no pedestal. Eu achei tão massa que eu falei, bicho, eu vou tocar o show inteiro com esse pedestal. A Deus ficou muito puto, velho. Ah, não pode ficar puto não, tá com aquele chapéu Adeus. ridículo lá, pô. Mas ele não toca com chapéu, ele só vai pro show. só vai Ele, pro show. ele nunca toca com chapéu. Eu já falei pra ele tocar com chapéu, ele não toca. Cê é doido, velho. Você é doido, velho. Eu falei pra ele velho. tocar com Tocar chapéu, com velho. tomar no cu. Igual o cara, Parece igual o cara Geraldo do Azevedo. Carcas, pô. Igual o cara do Carcas. Aqui pra nós é Geraldo Azevedo, velho. Aí o Adelso ficou muito puto. Ele, bicho, tu vai cantar com essa porra desse pedestal mesmo? Eu falei, vou, velho. Um monte de flor enrolado nesse pedestal, velho. E um lenço parecendo o cara da Smith. Mas o Roberto Carlos. O Adelso fica muito puto fácil, pô. Gravando, senhores. Eu comprei aquele microfone tipo do Elvis. Aham. O bicho não deixa eu tocar com ele, não. Por quê? Não, nada a ver esse microfone aí, né, meu irmão? Tu vê o som do microfone, Ô, velho. o som massa. É O Banana comprou um fudido também, velho. o som do microfone, velho. O que acontece? Banana comprou um e ele estreou ontem. É, ele só se sentiu meio... Você fica meio preso, né? É, que você não sabe onde segura, assim. É, aí você fica meio, tipo, Mas numa é posição, pra assim, caralho, cara. velho. Mas ele... Essa aqui. Ele é foda, velho. Você tá filmando, né? Você sabe que Esse todo, é fã mesmo. todo mundo vai saber que você tá me querendo, né?
Todo mundo vai querer que você tá me querendo. Saber que você tá me querendo agora, Magrelo. Bora? Eu quero que eu vou Bora. botar esse corte aí no Instagram, né? Bora? Bora.